Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo das regras de nomenclatura para compostos orgânicos, ainda na função hidrocarbonetos, só que nessa aula eu vou falar sobre os hidrocarbonetos cíclicos, tá? Que são aqueles que, ao definir a cadeia principal, você tem uma cadeia cíclica. Para você dar nomes a essa função, você vai adicionar o termo ciclo antes do prefixo indicativo do número de carbonos, mais um infixo e o sufixo "-o" de hidrocarboneto. Lembrando que hidrocarbonetos cíclicos, eles podem ser alcenos, alcanos, alcenos, alcinos, qualquer outra, até mesmo alenos, eninos, enfim, desde que o anel seja grande o suficiente para acomodar a geometria molecular necessária para essas ligações duplas ou triplas. Bom, os cicloalcanos são os mais simples, são aqueles não ramificados, né? E que compostos por apenas um ciclo, sendo que o primeiro da série é o ciclopropano, que é o menor possível, né? Ciclopropano, ou seja, propano tem 3 carbonos, todos fazendo as ligações simples, e ciclo porque ele é ciclo. O propano aberto é o propano, o ciclopropano é 3 carbonos e cadeia fechada. E aí você segue a ordem: ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano, se for pela regra do novo acordo ortográfico, mas também tem ciclo hexano com H, que eu prefiro, que isso aqui não é uma palavra, né? Isso é um código que diz para mim que ciclo, diz para mim que é ciclo, H é X, que tem 6 carbonos, AN, que só tem ligação simples, e o O, que é um hidrocarboneto, né? Se fosse um L aqui, não é só uma outra palavra. Isso aqui estaria me dizendo que é um álcool, né? Então, eu prefiro desconsiderar o novo acordo ortográfico e manter os Hs dentro das palavras. Da mesma forma, cicloheptano tem 7 carbonos. Mais uma vez, né, se for pelo novo acordo, não tem o H. Quimicamente, eu acho mais correto manter o H. Da mesma forma, ciclooctano, né, que manda juntar o novo acordo ortográfico manda juntar essas palavras, essas letras iguais em 2 termos. Então, deveria ser uma palavra só, ciclooctano. Mas não é isso, né? Porque eu preciso do termo ciclo para indicar que é ciclo, e eu preciso do termo oct para indicar que tem 8 carbonos. Então, mais uma vez, nome de substância química, embora nós falamos nome, na verdade é uma sigla, é uma mensagem cifrada. Não é uma palavra, não é um vocábulo, como cadeira, quadro, livro, papel, e nem nome próprio de uma pessoa. É um nome vindo de uma série de códigos que transporta ali uma série de informações. Então, eu sou defensor da linha, que eu acho que não se deve seguir novas regras ortográficas se isso interferir no código de conversação da química. Mas aí tem professor que pensa o contrário, que tem que seguir as normas. Então, a regra que eu sempre falo, né, para o aluno, às vezes, evitar criar problema para você, você segue o que o professor está falando nessas questões mais polêmicas. Se o seu professor escreve no quadro ciclo com H, ciclo hexano dessa forma, escreve na prova assim. Se ele adotar essa grafia, escreve como ele escreve, que já é uma forma de você evitar confusão para o seu lado. Em anéis maiores, é a mesma coisa, né? Você conta o número de carbonos, se ele não for ramificado e só tiver ligações simples, você coloca o ciclo antes do que seria o alcano aberto. Então, esse daqui seria o ciclo nonano, é um ciclo de 9 carbonos, ciclo decano, ciclo hexadecano, tem 16, ciclo eicosano. Quando o ciclo é ramificado, não tem problema, você nomeia como se fosse um alceno e coloca o ciclo antes do nome. Então, esse daqui é o ciclo penteno. Por quê? É um anel de 5 membros com uma ligação dupla. Esse daqui é o ciclo octa 1357 tetraeno. Por que essa numeração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As ligações duplas estão entre os carbonos 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ciclo octa, aí não pode esquecer que quando é tetraeno você tem que botar esse A. Ciclo octa 1357 tetraeno. Esse daqui tem 7 carbonos e 2 insaturações.
1, 2, 3, 4, 5. Não é o sentido certo de se numerar, porque você tem que colocar as duplas com as menores numerações possíveis. Então, é por aqui, né? 1, 2, 3, 4. As duplas estão entre os carbonos 1 e 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. Ciclo hepta, 1, 4, dieno. Esse outro composto aqui já é mais complicado, né? Quer dizer, não é que é complicado, é mais trabalhoso da nomenclatura. Por quê? Porque você ia ter que numerar, fazer todas as posições possíveis, de modo que as duplas tivessem as menores numerações. Se você quiser tentar como exercício, você pode fazer. Mas, embora eu já esteja dando a resposta aí, que eu coloquei esse 1 aqui, que é para marcar que esse carbono é o carbono certo por onde começar a numeração. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, é um ciclo de 16 carbonos com as duplas entre os carbonos 1 e 2, 3, 4 e 5, 7 e 8, 10 e 11, 13 e 14. Se você começar por esse aqui, você vai ver que você vai ter ligações duplas com números maiores do que esse daqui. Então, esse é o carbono 1, desculpa. Esse é o carbono 1 e você tem que numerar nesse sentido aqui. Então, ficaria o nome ciclohexano, ciclo, hexa, deca, 1, 4, 7, 10, 13, pentaeno. São 5 duplas, 1, 2, 3, 4, 5, para poder dar a nomenclatura correta. Se o anel for grande o suficiente, com 10, 12 carbonos, 13, 14, desculpa, como eu expliquei, aí você já vai ter um anel com uma geometria grande o suficiente, desculpa, um anel com tamanho suficiente para acomodar a geometria necessária para ligações triplas, ligações duplas. Em anéis pequenos, isso é muito difícil acontecer, não é? Mas em anéis grandes já é possível. Então, por exemplo, esse daqui tem 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Tem 10 carbonos com a ligação tripla. Então, ele seria o ciclo decino. Você vai dar o nome como se fosse um alcano e colocar o ciclo na frente. Vale a regra para enino, né, que eu expliquei na aula de alcinos. Quando você tem uma dupla ou uma tripla, a numeração começa pela dupla, né? A numeração, na verdade, começa pela insaturação mais próxima, nesse caso aqui não vai fazer diferença, e quando não faz diferença, a dupla fica com a menor numeração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ciclo DEC, 1 em 6 hino. Vamos ver por aqui agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, aqui, quando você tem ligações duplas e triplas, a dupla começa. Então, 1, 2, 3, 4. Ciclo DEC, 1 em 4 hino. Mas esse tipo de anel aqui já é bem mais complexo já. Isso aí é só quem faz pós-graduação em nível mais avançado que vai ter que lidar com compostos desse tamanho. Bom, e quando o ciclo é ramificado? Aí também são várias regrinhas que você tem que decorar, né? A primeira delas é a seguinte: você tem que iniciar a numeração no sentido que deixa as ramificações com as menores numerações. Em caso de empate, ou seja, se empatar na numeração, você vai definir por ordem alfabética. E no caso de anéis insaturados, a sua vida fica um pouco mais facilitada, porque aí, obrigatoriamente, a numeração tem que começar pela insaturação. Então, esse composto aqui. Você tem que escolher qual carbono você vai começar a numerar. Então, 1, 2, 3, 4. Se eu começar por esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí não é, porque a outra ramificação vai ter número 6.
Se eu começar por esse e for para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí vai ser a ramificação no 1, no 4 e no 6. Então, se você quiser continuar fazendo esse exercício, pode parar o vídeo e tentar. Mas você vai chegar à conclusão de que esse começar por aqui e fazer nesse sentido é o que dá certo, porque 1, 2, 3, 4 é o que deixa as ramificações com a menor numeração possível. Então, esse é 1, 2, 4, trimetil ciclohexano. Vamos ver desse lado aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Vai dar as mesmas numerações. Não vai ter muita confusão, né? Porque vai ser 1, 2 e 4. É o sentido que você vai encontrar o possível de ter as menores ramificações. Então, você vai ter que definir agora pela ordem alfabética. Quem vai ficar com a numeração 2, quem vai ficar com a numeração 1, quem vai ficar com a numeração 4, enfim. Não, na verdade não, desculpa, cometi um erro aqui. Vai ser 1, 2, 3 mesmo. Então vai ser 1 metil, sim, a ordem alfabética na hora de fazer o nome, desculpa. 1, 2, 3, 4. Então, por que o metil fica com a 1? Pela mesma razão daqui. Se você numerar pelos outros carbonos, você vai encontrar numerações maiores. Então, 1 metil, o 2 é o butan 2-il, e na posição 4 fica o propan 2-il. Na hora de colocar o nome, não é pela numeração, é pela ordem alfabética. Quem vem primeiro? Se essa ramificação aqui é a butan 2-il, letra B, depois vem metil, letra M, e depois vem propan 2-il, que é a letra P. Então fica 2 butan 2-il, 1 metil, 4 propan 2-il. Você poderia chamar também de o butan 2-il de sec-butil e o propan 2-il de isopropil. Né? Nesse caso, não iria mudar nada, porque sec-butil, isopropil, sec e iso não entram em ordens alfabéticas. Então, ia continuar sendo 2 sec-butil, 1 metil, 4 isopropil. Agora, quando você tem uma dupla, aí obrigatoriamente tem que começar pela dupla. Então, aí você só vai ter que definir aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Não fez diferença, não é? Então, esse é o 4-metil, ciclo X, 1-eno. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, você vai ter que desempatar por ordem alfabética, porque não importa por qual ramificação você começar e qual sentido você seguir, você vai achar as ramificações em posição 1, 3 e 6. 1, 3 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começar por aqui pelo outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer, a numeração vai ser 1, 3, 5. Resta você saber, agora, quem fica com a posição 1, quem fica com a posição 3, quem fica com a posição 5. Nesse caso, você desempata por ordem alfabética. Então, o que eu tenho? Eu tenho etil, metil e isopropil ou propan 2-il. Então, aí não tem dúvida, né? O etil vai ser a posição 1. Então, vai começar com 1 etil. E agora, eu tenho que desempatar entre metil e propan 2-il. Quem é que vai ficar com a posição 3? M vem antes de P. Então, é 3 metil. Aqui tem um L a mais, tá? Desculpa. 3 metil e o propan 2-il fica com a posição 5. Mais uma vez, se fosse isopropil, se você utilizasse a nomenclatura 5 isopropil, não iria fazer diferença no nome, porque o prefixo iso não entra na ordem alfabética. Porém, agora, quando tem uma insaturação, ainda que as posições sejam iguais, vale a regra de que a insaturação ganha. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o carbono 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem essa opção, né? Que eu não posso começar aqui e ir para lá, porque eu tenho que seguir a dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, como a dupla ganha, então vai ser 1 metil
2, 3, propan 2-il, 4, 5, etil. Por que que aqui o etil ficou na posição 1 e aqui na 5? Porque aqui eu segui a ordem alfabética, que as numerações foram iguais. Agora, nesse caso aqui, quando tem uma insaturação, a dupla vai ganhar. A dupla vai ser o carbono 1. E aí você só vai ter que ver o sentido que deixe com as menores numerações, mas seguindo a dupla. Você não pode ter, por exemplo, uma ligação dupla entre o carbono 1 e 6. Está errado. Se esse aqui é o carbono 1, esse aqui tem que ser o 2. Então, se fosse para dar o nome dessa estrutura aqui, você conhecendo essas regras, você acertaria bem a questão, porque é 1, 2. Então, eu tenho que seguir 3, 4, 5, 6. Então, 1 metil, 3 propan 2-il, 5 etil. Agora, na hora de dar o nome, você coloca a ordem alfabética. Etil vem antes de metil, que vem antes de propil. Só que, ó, são os mesmos substituintes, só que as numerações mudaram. O etil agora é a posição 5, o metil é a posição 1 e o propan 2-il é a posição 3. E aí não pode esquecer, né? Ciclo X1-eno, porque agora é um alceno, não é um alcano. Enfim, já está repetitivo, mas eu não posso lhe dizer. Nomenclatura, eu considero a parte mais chata de se ensinar e de aprender, porque envolve decorar muitas regras, mas se você estudar com boa vontade e entender a lógica da regra, vai ficar menos custoso para você. Claro que também você vai ter que tomar um pouco, vai ter que contar também com um pouco de boa vontade do professor de colocar moléculas mais simples, né? Porque às vezes ocorre para ver se o aluno entendeu todas as regras, começar a colocar estruturas complicadíssimas, que você nem sabe se já foram sintetizadas ou não, só para aplicar a regra de nomenclatura, né? Mas com estruturas simples, você conhecendo as regras e a lógica da numeração, a coisa fica menos custosa. Mas, infelizmente, você precisa decorar as regras. Tanto que aí complica mais ainda quando você já passa a ter ramificações derivadas de ciclos. Quando isso acontece, segue a lógica da numeração. Ciclo, prefixo normal e o que é a terminação de ramificação. Só que, normalmente, a cadeia cíclica tem prioridade sobre a cadeia aberta. Então, ela vai ser a cadeia principal. Mas aí, como é que você faz numa situação dessa aqui? Tem dois ciclos, um anel de 5 membros e um anel de 3 membros. Quem que é a cadeia principal? Quem que é a ramificação? Quando isso acontece, o ciclo maior fica de cadeia principal e o menor fica na ramificação. Então, nesse caso aqui, a cadeia principal vai ser o ciclo pentano e tudo isso daqui vai ser ramificação. Aí, como é que fica o nome dessa ramificação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser uma ramificação de 7 carbonos. Então, vai terminar com epitil. Aí, o que que tem no carbono 4? 1, 2, 3, 4. Tem um ciclo propil. Melhor, tem um ciclo propano. Ciclo propano é quando é a cadeia principal. Quando ele vira ramificação, vira ciclo propil. Então, é o 4, ciclo propil, epitil, ciclo pentano. Por que 4? Vamos relembrar. Cada exercício que eu vou mostrar aqui, né, temos que aproveitar para relembrar uma regra. A ramificação você começa a numerar sempre pelo carbono mais próximo da cadeia principal. Então é esse aqui, 1, 2, 3, 4. Se eu numerar por esse aqui, 1, 2, 3, 4 também não faria diferença. Mas se aqui tivesse mais carbonos, faria. Então você tem que saber. A numeração é sempre o mais próximo da cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4. 4, ciclopropil, epitil, ciclopentano. Esse outro aqui, mais complicado ainda. Eu tenho dois ciclos. Qual que é a cadeia principal? Qual que vai ser a ramificação? Como eu tenho um com ligação dupla e outro sem, então a ligação dupla tem prioridade. Então, o ciclo hexeno, o ciclo X, um eno vai ser a cadeia principal e tudo isso daqui vai virar ramificação. Bom, aí complicou mais ainda, né? Ramificação de quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5.
6 carbonos, então vai ser hexan. Ele está ligado à cadeia principal por qual carbono? 1, 2, pelo carbono 2, então vai terminar com 2-il. Aí o que tem no carbono 5? Tem um ciclo hexano, então vai ser 5 ciclo hexil. Então o nome disso daqui vai ser o 3, porque 3. A numeração não tem que começar pela dupla, então é carbono 1, 2, 3. Na posição 3 do ciclo X, 1N tem um 5 ciclo hexil, hexan, 2-il. Se fosse o contrário, né? A partir desse nome, montar a estrutura. Você sempre tem que começar a montar pela cadeia principal. Então, olha isso daqui, ciclo hexeno. Você já desenharia o ciclo hexeno aqui. Aí, ó, se está entre parênteses, é substituinte complexo. Então, você tem que usar esse número aqui, que esse número faz relação ao ciclo hexeno. Posição 3 do ciclo hexeno. 1, 2, 3. Então, a ramificação está aqui. E que ramificação é essa? Aí você tem sempre que começar daqui para baixo, daqui para cá. Hexan 2-il, ou seja, é uma cadeia de 6 carbonos ligada à cadeia principal pelo seu segundo carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que nessa cadeia de 6 carbonos eu tenho o quê? Eu tenho na posição 5 um ciclo hexil. 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, está aqui a estrutura, né? Então, dar nome para a estrutura é um caminho. Existem questões também que, a partir do nome, você montar uma estrutura. Então, existe uma regra que você começa sempre pelo final e vai vendo os substituintes. Bom, apresentei aqui as regras para compostos cíclicos. Claro que a coisa é muito mais complicada do que isso. Tem como complicar muito mais do que isso. Vai depender do professor, vai depender do nível que você está estudando, vai depender do objetivo, né? Enfim, mas basicamente as regras não mudam. Você tem que decorar e fazer a aplicação dessas regras dentro da lógica de numeração, dentro da lógica de nomenclatura. Porque se você reparou, tem coisa que nunca muda, como por exemplo, ramificações ter os menores números possíveis, a ligação dupla ter prioridade sobre ramificações, né? Enfim, se você tiver um pouco de boa vontade e não empurrar logo esse assunto achando que é chato, que realmente é, mas se você não bloquear isso daí, né, não parar nessa barreira da chatice, e com boa vontade e muitos exercícios, você vai conseguir decorar as regras, entender a lógica da nomenclatura e as questões vão fluir mais rapidamente, ou seja, vai ficar menos penoso o estudo dessa parte da química orgânica. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.